O ilimitado gera o limitado. Isto é o absoluto, o Taiji. O Taiji gera as duas aparências, o Yin e o Yang. As duas aparências geram as 4 imagens, o pequeno Yin, o grande Yin, o pequeno Yang e o grande Yang. As 4 imagens agem sobre os 8 trigramas. E 8 vezes 8 resulta em 64 hexagramas. Esta é a tradução de um pequeno poema composto por Fu Xi, tido como criador do I Ching para explicar as suas relações. Este curso é dedicado ao xamã Dom Juan Oviedo, mestre, amigo e parceiro. O objetivo primordial deste curso I Ching, o oráculo das tartarugas, é o de ensinar a você uma técnica de utilização de um livro muito antigo que tem acompanhado a humanidade, trazendo a ela formas de conduta e informações que podem alterar para melhor as suas vidas, que através de seus conselhos possa resolver os seus problemas. Ele foi criado especialmente para pessoas como você, que buscam uma nova forma de manter contato espiritual com uma sabedoria superior, que buscam encontrar o caminho mais perfeito possível que a leve a uma espiritualidade maior, a uma ética superior, a uma condição de vida quase divina. Como disse, este é um conhecimento milenar e a principal ideia de criar este curso é colocá-lo ao seu alcance, traduzido numa linguagem moderna, atual, para que você possa obter respostas para suas dúvidas e inquietações. Mas o mais importante, ele foi criado para você, para ser usado com rapidez, com segurança e principalmente com sabedoria. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre a história da origem do Livro das Mutações. Como eu já havia insinuado, o I Ching é considerado o mais antigo livro da China. Sua origem é atribuída a Fu Xi, que teria vivido por volta de 5.500 anos antes de Cristo. Isso na concepção de alguns, e para outros, 2.850 anos antes de Cristo. Não importa. Fu Xi é um lendário imperador chinês e é representado como um deus montanha. Indica assim que a fonte inspiradora do livro remonta à era de ouro da humanidade, durante a qual os guias espirituais recebiam os ensinamentos diretamente da fonte transcendente da consciência. O segundo personagem ligado ao I Ching é o rei Wen, o fundador da dinastia Zhou, a quem se atribuiu a redação dos julgamentos e explicações do livro, isto por volta do ano 1200 a.C. Ao duque Zhou, filho do rei Wen, é atribuída a escrita dos textos complementares. Com ele completam-se os textos tradicionais do livro. Finalmente, por volta de 500 anos antes de Cristo, coube a Confúcio dar ao I Ching a feição que hoje nós conhecemos. Seus comentários, registrados em 7 obras, boa parte das quais agregadas ao corpo do próprio livro, facilitam a aproximação aos ensinamentos desta corrente esotérica. Os primeiros contatos do Ocidente com o I Ching ocorreram através dos relatos dos jesuítas que residiam na corte de Pequim
entre os séculos XVI e XVIII. Foi somente em 1834 que foi feita a primeira tradução completa do livro para o latim por um tal Padre Regis. E no final do século XIX, 2 outras versões vieram a divulgar o livro na Europa. A mais conhecida versão ocidental do I Ching é a de Richard Wilhelm, isso em 1956. Ele era um pastor protestante que viveu muitos anos na China. Esta versão foi escrita originalmente em alemão e depois foi traduzida para praticamente todas as línguas ocidentais. É um fato extraordinário que religiosos católicos e protestantes tenham reconhecido a profundidade dos ensinamentos do I Ching e enfrentando todas as dificuldades de tradução de um clássico chinês para torná-lo acessível a nós ocidentais. Estes fatos demonstram que trata-se de uma evidência do poder incomparável deste legado para a humanidade, que encontrou uma linguagem a tal ponto universal que não levanta reações de natureza religiosa nem obstáculos culturais intransponíveis para tocar a alma de todos os seres que buscam crescer espiritualmente e se dignificar como um verdadeiro ser humano. Possivelmente você esteja agora se perguntando, mas por que tantas pessoas dizem que este é o oráculo das tartarugas? Não era chinês? Bom, nós vimos que o I Ching é um dos mais antigos sistemas de adivinhação desenvolvidos na China. Isso é verdade. No começo, ele consistia em esquentar os ossos dos animais no fogo e o fogo produzia rachaduras dos ossos pelo aquecimento, e isso eles usavam para descobrir a época mais propícia que deveriam ser feitos os sacrifícios rituais, qual seria o melhor momento para sair para caçar. Esta fase proporcionou aos antigos praticantes o início da consciência da possibilidade de uma comunicação bem-sucedida com os espíritos e marcou desta maneira os princípios mais básicos da adivinhação chinesa. O passo seguinte foi começar a usar cascos de tartaruga da mesma forma que os ossos dos animais. Esses cascos, ao serem expostos ao fogo, produziam padrões de rachadura para os adivinhadores interpretar. A vantagem neste caso é que os cascos de tartaruga usados nas adivinhações podiam ser guardados para futuras referências. E foi aí que os adivinhadores antigos começaram a inventar a escrita nos cascos. Imagens simbólicas eram então gravadas nos cascos como um registro do que foi perguntado e o resultado que se obteve. Vem daí o nome Oráculo das Tartarugas. O material destes tempos que chegou até nós mostra que este oráculo das tartarugas era um privilégio dos imperadores, também dos grandes governantes, e que era consultado em todas as questões de Estado: guerra, propostas de casamento, o nascimento de uma princesa. Foi aproximadamente a partir do ano 1000 depois de Cristo, um pouco depois que a dinastia Zhou foi fundada, que os textos do I Ching, como nós conhecemos hoje, começaram a ser escritos. Antes, eram passados boca a ouvido, mestre e discípulo. Porém, você sabe, eram tantas as tartarugas que eram sacrificadas que elas começaram a rarear. E com isto, os antigos chineses foram obrigados a desenvolver um novo método para adivinhação. E mais importante, é que esta mudança operacional teve o efeito de tornar a adivinhação mais fácil, mais prática e mais disponível. E aquilo que até então havia sido uma prerrogativa de imperadores começou a se espalhar por toda a China e a se popularizar.